Muito bom. Eu fico tão feliz. E isso não foi nada combinado, mas é importante você entender a honra, né, para seu pastor, para a sua liderança. Eu sou o resultado da honra que eu carrego, honrando o meu pastor, o meu líder, né? Você é resultado da honra também que você dá ao seu líder, ao seu pastor. E eu creio em algo fundamental. Muitas vezes algumas pessoas falam assim: se o meu pastor, se o meu discipulador fosse fulano de tal, eu estaria melhor. Eu falo, não, você não estaria melhor. Por quê? Se você não é quem está sobre você, é a honra que você dá sobre aquele que está sobre você. É a honra que você carrega, abençoando quem está liderando você, orando por você, intercedendo por você. E isso abre portas celestiais para a nossa vida, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês, por essa igreja tão avivada. Pastora, eu estou aqui tomado, né? Pela glória, pensando assim... É um culto ou uma conferência, né? É de tudo um pouco, glória a Deus por isso. E eu quero tentar não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo já está fazendo aqui essa noite. Eu quero ser breve naquilo que eu quero compartilhar com você, porque eu sei que Deus tem muito mais ainda a fazer essa noite, neste lugar, na sua vida, no seu ministério. Eu sei que vocês estão desde a sexta-feira nesse mover profético. O Hernani esteve aqui, pastores, outros ministraram hoje pela manhã também. Eu sei que foi um avivamento aqui, o pastor Márcio já me contou. Mas eu não ouvi nada do que foi falado, exatamente para não influenciar aquilo que eu falaria. Mais um detalhe, talvez eu fale algumas coisas que já foram faladas, e é só para reforçar aquilo que Deus está querendo falar. Ou Deus querendo trabalhar na nossa vida. Um dia eu preguei uma mensagem, Márcio, provavelmente já deve ter acontecido com você. Eu repeti uma mensagem, eu já havia pregado alguns anos atrás na igreja, e eu repeti a mensagem. E aí quando acabou o culto, a irmã chegou para mim e falou assim: pastor, você repetiu a mensagem. Eu falei assim: também a irmã repete o pecado? Eu não poderia, né, ficar... a irmã repete o pecado, eu repito a mensagem também, né? Mas brincadeiras à parte, né? Talvez eu fale algo que já foi falado, mas é para confirmação do Espírito Santo. Eu quero estar falando um pouquinho, não tem como eu abordar todo esse assunto que eu amo falar, que é sobre os dons do Espírito Santo. Não tem como abordar tudo isso nesse tempo, até porque eu quero orar com você, e eu vou colocar até meu tempo aqui, para mim, para a gente estar orando a Deus. Mas algo que eu entendo sobre os dons do Espírito Santo, algo que a própria palavra de Deus fala, que o meu povo peca por falta de conhecimento. Muitas vezes erramos por falta de conhecer a palavra, as escrituras, estudar a Bíblia. Ler, né? Não só ler, mas estudar, passar tempo ali em cima daquilo que você está lendo, né? Por exemplo, o livro de Atos, né, dos apóstolos. Vocês que estão agora nesse mover profético, da unção do Espírito Santo, não só leia o livro de Atos, estude o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus faz uma declaração: conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Pedro diz que a igreja crescia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E nós precisamos de instrução para conhecer mais o Espírito Santo de Deus. Temos um relacionamento com Ele, somos batizados por Ele, temos experiência com Ele, somos movidos por Ele, mas precisamos cada vez mais conhecer Ele. Porque quanto mais eu conheço Ele, quanto mais eu fluo debaixo dessa unção, quanto mais eu fluo debaixo dessa graça e desse favor derramado sobre a minha vida. Eu me converti numa igreja muito pentecostal, né? Posso falar assim que era pentecostal, uau, assim, ultra power, mega 2.0. E era uma igreja em São José dos Pinhais, lá na Vila Iná. Ela talvez era um pouco maior, não era do tamanho desse púlpito aqui. Era uma igreja bem pequena, povo bem simples, mas pensa na igreja do fogo. Mas do fogo, irmão. Você parecia essa reunião aqui, era toda a reunião daquele jeito, como estava hoje, toda a reunião daquele jeito. Você chegava lá, assim, você estava entrando, já vinha terra, e já botava a mão na sua cabeça, e já orava por você, e palavra, né, de sabedoria. A gente falava profecia, você viu uma profecia, né? Hoje a gente entende que era palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e era impossível você sair daquele lugar sem receber uma palavra, uma oração. E eu nasci nesse lugar, eu nasci nesse fogo. Agora, aquelas pessoas que estavam ali, elas
conheciam muito pouco sobre o próprio Espírito Santo. Eu começava a perguntar algumas coisas sobre o Espírito Santo, perguntar algumas coisas sobre os dons do Espírito, e eles acabavam não tendo o conhecimento. Eu nem os condeno, porque eles nasceram naquilo, eu também nasci naquilo, amo aquele lugar, né? Foi o lugar onde eu nasci, mas por falta de instrução, por falta de conhecimento, não cresceram mais, não se desenvolveram além daquilo que Deus tinha para a vida deles. E eu lembro que algum tempo depois, talvez um dos primeiros contatos que eu tive com o pastor Luciano foi conhecendo o livro dele, né, O Falar em Línguas. E se você não tem esse livro precisa estar na cabeceira da sua cama a partir de agora, para você estudar o Falar em Línguas. Para mim, e eu conheço muitos livros que falam sobre os dons do Espírito Santo, sobre o Falar em Línguas, mas não existe material tão claro e tão profundo, na minha opinião, não porque é o meu pastor, esse livro, O Falar em Línguas. Você conhece, Márcio? Você pode depois trazer para a igreja. O Falar em Línguas é maravilhoso. E esse livro, ele abriu meu entendimento. Começou a me trazer entendimento e conhecimento sobre os dons do Espírito Santo. Sabe, queridos, João capítulo 20, 21, Jesus faz uma declaração: como o Pai me enviou, eu vos envio. Da mesma forma que Jesus foi enviado para cumprir o propósito do Pai, ele diz: eu vos envio, entendendo que Jesus o quê? Exercitou o seu ministério através da unção e do poder do Espírito Santo, porque Deus era com ele. E Jesus é o nosso modelo de ministério. A Bíblia enfatiza que ele se fez homem ungido por Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Sabe, é impossível nós fluirmos nos dons do Espírito Santo se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, do meu ego, do meu conhecimento, talvez até da minha teologia. Eu preciso me esvaziar de si mesmo, para eu ser cheio do Espírito Santo, recebendo essa carga, mas não só ficando comigo. Sabe por quê? Porque ele diz: eu vos envio para fazer as obras maiores ainda daquelas que eu faço. Olha, essas são palavras de Jesus para mim, para você, para você, para você. Cutuca seu irmão do seu lado e diz para ele: é para você essa palavra. Obras maiores. Nós podemos ter as mesmas experiências que Jesus teve, e até maior. Ele nos dá isso, Ele nos garante isso. Eu nunca serei maior que Jesus, você nunca será maior que Jesus, mas obras, nós podemos fazer obras maiores, porque Ele nos dá essa liberdade. Agora, como eu preciso fazer isso? Sendo cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. É impossível eu não fazer essas obras só com mãos humanas, eu não consigo. É impossível fazer algo só usando o meu dom, o meu talento. Por maior que seja o seu talento, por maior que seja o seu braço, o seu conhecimento, você precisa dos dons do Espírito Santo. Eu lembro que alguns anos atrás a gente recebeu em Curitiba o irmão Yun. Ele tem um livro, O Homem do Céu. Eu não sei se você conhece. Alguém já leu esse livro, O Homem do Céu? Alguns aqui já leram esse livro, sensacional. E nós recebemos esse irmão em Curitiba, na Alcance, deve fazer mais ou menos uns 12 anos atrás. E eu lembro que o pastor Luciano, que chamou alguns pastores da cidade para poder ter ali uma reunião com esses pastores. Eu lembro de alguns na época, assim, pastor Odilon, alguns pastores da Batista, o Pio, da Aba, alguns pastores para uma reunião pequena, assim, e eram talvez assim, daquele período, os pastores mais influentes da nossa cidade, alguns até da região metropolitana, para ter essa conversa com o irmão Yun. Ele é um homem muito simples, e ele, e todo mundo ali querendo fazer perguntas a ele, conversar com ele. Quando nós iniciamos aquele bate-papo com ele, ele disse assim: olha, toda estratégia que vocês possuem, ela é lícita, ela é importante. Células, grupos pequenos, discipulado, MDA, G12, o que for o que você faz, né? Toda estratégia ela é importante, toda organização é importante para o crescimento. Não tem como você crescer se você não se organizar, se você não trabalhar por processo. E ele disse isso, falando assim: olha, todas as estratégias são importantes. Ele falou assim: mas a estratégia que nós usamos para a igreja perseguida crescer na China, na Coreia, num lugar perseguido, ele falou:
foi a oração em línguas. Nós não temos nenhum grupo lá, nenhuma estratégia, não temos nenhum método. Todo mundo esperando ele trazer a grande revelação de como a igreja perseguida cresce. Na Coreia, na China, nesses lugares onde existe uma perseguição, porque esses grupos crescem. E crescia. Se você ler o livro dele, você vai ficar impactado com a história dele. Então, todo mundo esperando aquela grande estratégia. Ele diz: o nosso segredo é a oração em línguas. Fechou a Bíblia e começou a orar em línguas. Você sabe, queridos, é claro, e eu não estou falando isso que modelo, estratégia não é importante. Claro que tudo isso é importante. Mas se nós não tivermos uma vida no Espírito, uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida de relacionamento com Deus, essas coisas não rompem, não acontecem. Porque toda a estratégia, todo o conhecimento, toda a força do meu braço, ela é humana. Agora tudo aquilo que eu busco dos céus é algo espiritual. Então precisamos entender essas verdades. E Deus, sabe, querido, Ele quer usar Ele quer usar você, Ele quer usar todos nós. Eu no início da minha caminhada cristã, eu ficava imaginando, e eu até entrei em crise algumas vezes, talvez você já passou por essa crise. E eu vi alguns homens de Deus sendo usados por Deus, mas da forma que eles colocavam as coisas, era como se Deus selecionasse apenas algumas pessoas para ser usados. Talvez você já teve essa impressão: não, eu jamais vou ser usado, eu jamais vou ser usado por Deus, porque, não, Deus escolheu ele, escolheu ela, porque ele fala bem, aquele tem uma boa dicção, uma boa eloquência, aquele tem um bom conhecimento, Deus jamais vai me usar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, tira isso da sua mente, Deus quer usar todos nós, independente da sua idade, independente da sua vida financeira, independente do seu tamanho, da sua cor, independente do teu conhecimento bíblico. Talvez você nasceu ontem, nasceu essa semana, converteu aqui nessa conferência, talvez já tem 40 anos de caminhada cristã. Deus quer usar você. Agora, o que eu preciso fazer para deixar Deus me usar? Dar liberdade ao Espírito Santo, crescer, e Ele quer nos usar, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas falhas. Eu não estou falando que Deus usa quem está vivendo em pecado, isso é diferente. Se você está em pecado, precisa consertar a sua vida, colocá-la no altar, restaurar. Não estou falando de quem vive em pecado, mas estou falando quem vive nas mesmas tentações, com as mesmas limitações. Elias, a palavra fala que ele era um homem que tinha o quê? Um homem semelhante a nós, e ele tinha as mesmas tentações que nós temos, e Deus usava poderosamente esse homem. Então, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, a palavra de Deus diz assim, o texto. Sei que vocês são uma igreja da Bíblia, então não posso pregar sem ler pelo menos um versículo bíblico. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados ou sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando era gentio, deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, eu quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, e o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Olha só que Paulo começa escrevendo aqui, e eu, como falei, eu quero ser objetivo naquilo que eu quero dizer a vocês. Quando Paulo fala que, olha, acerca dos dons espirituais, não seja ignorante. Quando fala do ignorante aqui, ou o texto que a versão que eu estou usando aqui, a Nova Almeida atualizada, desinformados, não é que eles não conheciam, não é que eles não tinham os dons do Espírito Santo. Essa era uma igreja que falava que tinha os dons, essa igreja estava movendo sobre os dons, mas ele está falando da ignorância, de como utilizar da melhor forma os dons do Espírito Santo. E é isso que nós como igreja precisamos aprender. Precisamos aprender a não, entender? Não é ignorância de ignorar, nós não queremos isso para nós. Eles tinham
Era uma igreja que estava, abastecida pelos dons espirituais. Porém, Paulo aqui começa a organizar essa questão dos dons. Para dizer o que para eles? Nós precisamos entender ali que não é ignorar o funcionamento correto dos dons. 1 Coríntios 14, 27 diz: quando, por exemplo, um falar em línguas, que seja mais ou dois, ou muito três, entendendo o que? Uma parceria entre o Espírito Santo e nós, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. 1 Coríntios capítulo 13. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Por outro, ele nos ensina a não desprezar os dons. 1 Tessalonicenses 5,20 diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Algo importante que eu preciso dizer a você, e que para mim foi revelador, ainda que pareça tão simples: o Espírito Santo não faz tudo sozinho. Ele precisa de mim e ele precisa de você. Ele precisa de uma interação nossa. Eu vi certa vez de um grande pregador, eu não lembro o nome dele, mas ele foi um grande evangelista. Ele evangelizou uma cidade toda, era uma ilha. E ele conta que ele chegou naquela ilha e ele começou a evangelizar as pessoas. E a obra que o Espírito Santo fez através da vida dele converteu toda aquela ilha, todo aquele lugar. E algum tempo depois, alguém falando com ele, dizendo assim: olha o que Deus fez naquele lugar, olha o que o Espírito Santo fez naquele lugar. Ele falou: opa, peraí, o Espírito Santo não, quem fez fui eu, através do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava lá, naquela ilha, só que precisava alguém chegar e dizer: usa a minha vida. O Espírito Santo está aqui em Colombo, está em Curitiba, está no nosso estado. O Espírito Santo está no teu trabalho. O Espírito Santo está no ônibus, está na sua escola, na sua faculdade. O que ele precisa é você dizer: me usa, Espírito Santo, eu estou aqui, me dá palavra de sabedoria, me dá palavra de conhecimento, sabe? E para quem já foi fervoroso, para quem já foi cheio do Espírito Santo e hoje está com a chama baixa, talvez você se afastou, e esses dias aqui dessa conferência é para isso, para reavivar o dom que há em você. Agora, algo importante que a gente precisa aprender: como se mover nos dons. Uma das perguntas que normalmente as pessoas perguntam para mim: pastor, como que eu faço para se mover nos dons? Sabe qual é a resposta? Como você se move nos dons? Movendo. É como andar de bicicleta. Como você andou de bicicleta? Um dia você montou numa bicicleta, você já pedalou, algum já caiu, outro caiu um pouco mais, mas você foi aprendendo e você aprendeu. Os dons também é da mesma forma. A gente precisa começar a desenvolver esse relacionamento. A gente precisa começar a ser ousado. Agora, quantas vezes você está no ônibus e de repente, no ônibus ou no seu trabalho, quem já teve essa experiência, e você de repente sente uma dor aqui assim nas costas? Aí você fala: eu acho que é porque eu estou de ônibus, acho que eu andei muito. Mas daí você vê alguém do lado, alguém assim também com aquela dor. Aí você pensa: não, é coisa da minha cabeça. Jamais o Espírito Santo vai querer me usar nesse ônibus para orar por alguém. Quem já teve experiências assim na escola, no trabalho, de você sentir algo, falar: não, mas não deve ser. Quem já teve experiência de chegar a um lugar e você sentir que Deus começa a falar algo para você, daquela pessoa, mas você pensa: não, isso é coisa da minha cabeça, não pode ser isso. Da onde isso? Eu nem conheço essa pessoa, como eu vou falar para ele? Como eu vou falar para ela? Eu lembro que um dia eu estava num culto, e não era na minha igreja, era numa outra igreja, e eu conheci uma pessoa, um casal que foi nos apresentado. Enquanto a gente estava ali no louvor, muito parecido como hoje, um mover assim profético, eu olhei para a pessoa, eu nunca tinha visto ela, e o Espírito Santo falou no meu coração assim: eu quero dar um presente para ele. Eu pensei: um presente para ele? Ele tem me pedido algo, tem clamado algo para mim, e eu vou conceder a ele. Mas eu pensei assim: não, isso é coisa da minha cabeça, nunca vi essa pessoa. Não, isso é coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça, não pode. Passou mais um tempo, a mesma coisa, aquela palavra de novo: eu quero dar um presente a ele. Eu lembro que eu fui embora aquela noite, eu não falei nada para aquela pessoa. No outro dia eu ia ver ela novamente. À noite eu tive um sonho, e no sonho era exatamente aquela cena: Deus falando que daria um presente a ele, para eles, é algo que eles estavam clamando muito, e que esse presente era um filho. Isso foi no sonho, à noite. No outro dia eu cheguei para eles, estou conversando, mas eu não conhecia, era um casal,
já tinha alguns anos de casados. Eu não vi ele com filho e tal, mas como que eu vou falar? Olha, Deus vai te dar um filho, e se ele já tem 2 filhos? E se ele fala, não estou querendo? Sabe, aí nessa hora, deixa eu dar uma dica para você aqui, estamos aprendendo. Eu cheguei para ele e comecei a dizer assim, ontem à noite, eu estava no culto, e eu tive uma impressão. Eu não sei se foi algo meu, da minha cabeça, talvez foi o mover, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Deus falou para mim que Ele quer te dar um presente, parece que tem alguma coisa a ver com o filho. Quando eu falei filho, ela começou a chorar, a esposa. Eu falei, opa, peraí, estou no caminho, vou dar mais um passo. Ela começou a chorar. Daí ele falou, como assim? Eu falei, então, foi no culto ontem à noite, eu senti, quando eu olhei para você, que Deus estava querendo te dar, Deus me falou, olha, fale para ele que eu vou dar um presente para ele, algo que eles têm clamado a mim. Mas eu não consegui entender exatamente o que era, e aí eu tive um sonho, e parece que nesse sonho, eu não tinha convicção, parece que tinha alguma coisa a ver com o filho. Quando eu falei, né, filho novamente, ele começou a chorar. Eu falei, opa, bingo, acertei. Aí eles começaram a chorar os dois. Ali eu falei, bom, deu boa, era isso mesmo. Eles continuaram chorando ali. E aí ele falou, me conte mais. Aí eu fui mais ousado um pouco mais. Eu falei, exatamente isso. Deus me falou que ia dar um presente a vocês, algo que vocês têm clamado a Ele, e chegou o tempo, Ele vai dar a vocês. E é um filho, porque eu estava com mais confiança. E aí eles começaram a chorar. Eu também comecei a chorar junto ali, porque a gente entendeu que era algo que estava acontecendo. E aí eles me relataram o seguinte, olha, nós somos casados, se eu não me engano já era quase 5 ou 6 anos. Ela tinha uma dificuldade e não podia engravidar. E eles um casal muito ungido, um casal muito de Deus. Mas ela chegou a cogitar o divórcio, porque ela não conseguia engravidar, e ele queria muito um filho. E eles chegaram a cogitar o divórcio, porque ela falou, eu não sou digna de casar com esse homem, ele é um homem muito bom, e ele quer ter filhos e eu não posso dar filhos a ele. E eles chegaram a falar em divórcio. E nesse dia Deus, né, aí eles contando a história deles ali, eu falei, olha, Deus me deu essa palavra ontem à noite, na hora da oração. Enfim, para resumir a história, algum tempo depois ele me liga, ele fala, olha, minha esposa está grávida, hoje, né, tempos depois eles mandaram foto, nasceu a primeira filha, eu já tenho 2 filhas. Sabe, queridos, o resultado extraordinário, mas o processo simples. O resultado extraordinário, uma mulher que não poderia ter filhos, com 2 filhas hoje. Agora, como acontece isso? Muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria da nossa parte, nós ficamos com medo. Ou fazemos da outra forma, Deus está me falando aqui, que você não tem filho. Aí a pessoa fala, eu tenho. Aí sabe o que acontece? Você se fecha, você se trava. Então deixa eu dar uma dica para você se mover pelos dons do Espírito. Nunca chegue chegando, chega de mansinho. Olha, Deus está colocando algo em meu coração, talvez seja só uma impressão, talvez seja só algo da minha cabeça. Isso tem alguma coisa a ver? E aí você começa a falar aquilo que Deus está falando com você. Se a pessoa corresponde para você, você vai correspondendo com ela. Agora, se foi algo realmente que não tinha nada a ver, da mesma forma que você entrou de mansinho, você sai de mansinho. O grande problema nosso é que muitas vezes nós, por ser mal instruídos, e vimos alguns pastores na plataforma fazendo grandes coisas, como se fosse daquela forma que Deus sempre só vai fazer milagres, se você chamar a pessoa, se você expor ela, se você tiver uma grande revelação. E aí nós queremos fazer dessa forma, e às vezes a coisa não funciona desse jeito, e nós nos frustramos. E sabe o que acontece? O Espírito Santo está dentro de nós, está dentro de você, que você está cheio dele nesses dias sendo aqui, ele vai esfriando, porque não deixamos Ele se mover através da nossa vida. Por isso, sabe, é importante eu entender, aqui o versículo 3 diz assim,
Por isso, eu quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo de Deus. O que eu preciso entender é que os dons do Espírito, ele tem um fim proveitoso. Não é para mim carregar com uma medalha no peito, para mim me ostentar. Eu tenho dom de cura. Eu tenho dom de profecia. Eu lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: pastor, eu tenho algo para falar. Eu falei: então pode me dizer, irmã. Porque o senhor sabe, eu sou profeta. Eu sou profeta. Ei, o dom que você recebeu não é para você sair jogando na cara de ninguém que você tem isso. Até porque a Bíblia fala disso, todos podeis profetizar. Todo mundo pode profetizar. É claro que existe o dom de profecia, mas todos nós podemos profetizar. Em algum nível, em algum momento podemos profetizar. Agora, existe o ministério do profeta. Existe algo que Deus dá para algumas pessoas. Mas ela queria o quê? Ostentar que ela é profeta. E porque ela é profeta, eu tenho que parar para ouvir ela, o que ela tinha para falar. Não seja alguém assim. O Espírito Santo, ele sempre age na simplicidade. Os maiores milagres que eu já vi Deus usar na minha vida para acontecer, de cura, de palavras como essa, de sabedoria, de palavra de conhecimento, foram na simplicidade, foram numa conversa, foram sentindo algo na mão, sentindo algo no corpo. Quantas vezes de estar em algum lugar, começar a sentir algo no meu corpo, eu penso, bom, eu não estou com essa dor, eu não estou com essa crise, mas provavelmente alguém aqui está. Então se Deus, e isso acontece, de manifestar no nosso corpo aquilo que Deus quer curar na vida de alguém. Simples, e se mover nos dons do Espírito é algo simples. Precisamos ser cheios. Esse relacionamento ele precisa ser diário, através de onde? Do meu devocional, da minha vida com Deus. Os dons são para serviço e não para uma promoção pessoal. Amém, igreja? Os dons são para serviço, para Deus ser glorificado, para a glória dele. Os dons são para destacar a presença dele e não destacar a gente. Que ele cresça e eu diminua. Que o milagre seja computado a ele e não a mim. Que eu e você sejamos apenas um instrumento para o milagre, mas que a honra, que a glória seja dada a ele. Porque há pessoas que querem ser usadas pelo Espírito Santo, mas elas querem a glória para ela também, querem o destaque para ela, querem o holofote para ela. Ei, Deus não usa ninguém assim. Deus não usa ninguém que queira roubar a glória dele. A glória é para ele. Amém? A manifestação, versículo 7 diz assim: tem um fim proveitoso. Visa um fim proveitoso. Quais são as categorias aqui, se eu for seguir a partir do versículo 8, e eu já caminho para você entender onde eu quero chegar. Quando você estuda 1 Coríntios capítulo 12, falando acerca dos dons espirituais, você vai encontrar aqui os dons. São 9 dons do Espírito Santo, como também são 9 os frutos do Espírito. Mas os dons do Espírito aqui, de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, fala dos dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Quando sempre você ouvir falar dons de revelação, são essa, palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, ou muitas vezes discernimento de espíritos. Dons de poder são os dons da fé, operação de milagres e dons de cura. E dons da palavra, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons que eu e você devemos buscar. São 9 os dons. Eu nunca encontrei, ou pelo menos eu não conheço ninguém que tenha os 9, a não ser o próprio Cristo, o próprio Jesus. Então, agora, como Deus concede esses dons do Espírito Santo? Como que a palavra, como eu posso buscar, pastor, esses dons para eu fluir? Porque eu quero fluir. Você quer fluir nos dons, amém? Não só na casa de Deus. Eu era muito jovem ainda, mas eu lembro que eu ouvi uma pessoa falando: olha, você só pode falar em línguas quando você está na igreja. Eu falei: mas por quê? Não, porque lá é o lugar espiritual. Eu não tinha conhecimento, e a palavra fala, o meu povo peca por falta de conhecimento. Eu imaginei que eu só poderia falar em línguas na igreja, quando estava na hora do louvor, num culto abençoado como esse. Ei, claro que não.
Podemos falar em línguas todo o tempo, toda hora, todo momento. Você pode estar dirigindo, você está falando em línguas. Você está limpando a sua casa, você pode estar falando em línguas. Você pode estar dirigindo seu carro, você pode estar falando em línguas. Você pode estar, você só não pode trabalhar num call center atendendo e falando em línguas, né? Porque daí não vai dar certo, né? Mas você pode estar fazendo o que você tem, a tua vida diária normal, falando em línguas. Porque quando você fala em línguas, sabe o que acontece? É uma linguagem sobrenatural de oração. A Bíblia fala que é você e Deus. Ninguém entende, nem o diabo entende o que você está falando. Sabia disso? Quando você começa a falar em línguas, nem o diabo entende o que está falando. Nem você, talvez não compreenda o que você está falando, mas é uma linguagem sobrenatural, é uma linha direta, você e ele e você, você e ele, você e ele e você. E quando começamos a caminhar nesse desfrutado falar em línguas, você percebe que o sobrenatural de Deus, ele começa ficando muito mais próximo de você. Você começa a ver portas do sobrenatural se abrir próximo a você. Aí é uma palavra de conhecimento, é uma palavra de sabedoria, é uma oração de libertação por alguém. É alguém que está doente, você ora por cura. É alguém que está com alguma situação ali com um caroço e você ora e aquele caroço some. Como que você desenvolve isso? Orando em línguas. E sabe, queridos, algo que a gente precisa entender, no capítulo 14 de 1 Coríntios, a palavra fala, primeiro passo é desejar os dons. Desejar. E Filipenses 2,13 fala que é Deus quem opera a nós o querer e o realizar. Agora, é nós que corremos atrás. Então, primeira coisa, eu preciso desejar. 1 Coríntios, você que está anotando, 14:12. Desejar. Quais? Dos dons aqui, a qual você se sente mais confortável para orar. Ah, pastor, qual que é o dom que eu devo orar? Não sou eu que decido, é você. É aquilo que você deseja. Agora, eu tenho que buscar. Eu preciso, dentro desses 9 dons, entender qual mais eu me adapto, mais eu me identifico, e eu começo a orar, eu começo a desejar, e eu começo a buscar. Agora, como que eu faço isso? É buscar, procurar com zelo. O 12:31 fala, procurar com zelo os melhores. Qual que é o melhor? Como eu estou dizendo, é aquilo que mais se identifica com a sua identidade, com você, com o seu chamado, com o seu ministério. Mas também está aberto e receptivo ao fluir do Espírito na hora da necessidade. E no versículo 11 de 1 Coríntios 12, diz assim, o Espírito Santo, ele distribui os dons conforme ele quer. Não é como eu quero, não é como o pastor Márcio quer, não é como os pastores querem. Olha, bom, para você aqui eu vou dar dom de cura, para você profecia, não é o mercado. É conforme eu desejo, é conforme eu busco, mas é conforme o Espírito Santo lhe apraz. Conforme o Espírito Santo, ele quer e ele deseja. Amém, queridos? Então eu vejo algumas pessoas pensando assim, não, eu estou esperando um dia, algum dom, eu tropeçar e alcançar. Eu falo, você nunca vai alcançar. Você precisa buscar. Essa busca, ela precisa ser diária. Ela não pode ser só numa conferência, ela não pode ser só no final de semana. Ei, o final de semana aqui, a conferência foi só para incendiar você. Mas quem vai manter você aceso é o Espírito Santo. Quem vai manter você aceso é o fogo do Espírito, é a sua oração, é o falar em línguas, é o teu dia a dia. Porque amanhã é segunda-feira, amanhã você já lembra dos boletos, amanhã você já lembra das contas para pagar, amanhã você já lembra da escola, amanhã você já lembra dos problemas todos. E aí o que acontece? Isso sucumbe a gente, já começa a nossa rotina. Não tem mais esse ambiente que nós estamos vivendo aqui no final de semana, um ambiente sobrenatural. Amanhã a gente encara o natural, porém sempre focado no sobrenatural. Quando eu estou com os boletos, mas eu estou orando. Eu estou fazendo meu trabalho da faculdade, mas eu estou orando. Eu estou com situações do meu relacionamento, da minha vida, mas eu estou orando, eu estou buscando Deus. Eu estou mantendo o quê? A chama acesa. Então, eu conheço pessoas que às vezes passam um final de semana, pastor Márcio, intenso, num lugar como esse. Por exemplo, um encontro com Deus, onde Deus move
Mas na segunda-feira ele perde tudo. Na semana ele já perde aquilo. Por que que perde? Porque não mantém aquele fogo, não mantém aquela chama acesa. Ei, eu vim aqui essa noite para dizer a você: mantenha essa chama acesa de tudo que você recebeu nesses dias. Mantenha essa chama acesa no seu coração. Eu lembro que algumas vezes, e eu faço isso como disciplina até hoje, eu tenho tempo para orar em línguas, no mínimo por dia. Mas, por exemplo, eu usava muito as viagens, usava muito o tempo no trânsito. 1 hora, 2 horas, eu tenho tempo. Então, olha, eu preciso agora 30 minutos orar em línguas. Eu não vou atender telefone, eu vou no meu devocional. É claro, hoje eu tenho uma disciplina muito diferente do que eu tinha no passado, porque hoje eu sou tempo integral, então eu faço a minha agenda. Mas quando eu não tinha essa possibilidade de eu fazer a minha agenda, tinha meu trabalho, tinha os meus outros compromissos, eu me ajustava. Olha, eu preciso dentro do dia, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja à noite, eu preciso 40 minutos, 1 hora, 1 hora e pouco. Claro, 20 minutos agora, 30 minutos depois, 10 minutos à noite. Eu preciso só orar em línguas. Eu não entendia o que eu estava orando. Agora, como você não vai entender o que você está orando, mas você pode ter certeza que portas sobrenaturais vão estar sendo abertas. Quantas batalhas nossas são vencidas na oração? Quantas batalhas nossas são vencidas no secreto? Então, por isso, procure os dons do Espírito Santo. Deseje, tenha esse relacionamento com o próprio Espírito, porque conforme Ele quer, Ele vai distribuir para você. E essa noite Ele quer fazer isso aqui, amém? Você crê? Eu creio, eu estou pronto para receber aquilo que Deus tem para mim. Você está pronto para receber aquilo que Ele tem para você? Então vamos lá, concluindo aqui, Romanos capítulo 1, versículo 11, queria chamar já o pessoal da música aqui. A palavra diz: anseio vê-los, a fim de compartilhar, repartir com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Os dons, eles são repartidos. Os dons, eles são dados a nós, corpo de Cristo, para repartir com a igreja de Cristo. Para nós crescemos em fé, crescemos em graça e crescemos em unção. Mas nunca esqueça, aquilo que você receber não é para seu benefício próprio. Bom, agora eu tenho o dom de cura, então quando eu ficar doente eu vou orar por mim. Não. Agora você vai ter que usar o dom da fé para você ser curado. Porque muitas vezes você vai receber o dom de cura, você vai orar por alguém, ele vai ser curado e você vai continuar doente. Você vai precisar do dom da fé para você ser curado. E é essa confusão que muitas vezes não entra na nossa mente, não entra na nossa cabeça. Eu orei por alguém, ele foi curado, mas eu estou com aquela dor e essa dor não sai. Porque o dom do Espírito Santo não é para benefício próprio, é para benefício do corpo. Quando entendemos isso, começamos a caminhar para um relacionamento, para entender: ei, tudo aquilo que Deus está me dando não é para benefício próprio, é para eu servir o corpo, é para servir o meu irmão, é para servir o meu irmão, é para servir o meu irmão, é para servir a igreja, é para servir o próximo. Então, quando entendemos isso, quando temos essa consciência que Ele quer nos usar dessa forma, começamos a nos mover. Não negligencie o dom que há sobre você. Você já recebeu o dom de línguas, interpretação de línguas, de profecia, de palavra de sabedoria, mas você fica assim: será? Será? Tem medo. Ei, não negligencie o dom que foi dado por você, através de uma palavra profética ou imposição de mãos. Paulo escreve isso a Timóteo dizendo: ei, não negligencie. Quantas pessoas receberam tanto ou recebem tanto da parte de Deus e negligenciam, não passando isso à frente. Mas por quê? Porque criam barreiras para se mover. Como você se move no dom? Se movendo. Você chega de mansinho, vai fazendo aquela consulta profética. Deu certo? Você continua. Não deu? Você volta. Da mesma forma que você entrou de mansinho, você sai de mansinho. Pode ter certeza que isso vai fazer total diferença a partir de agora, para você se mover no sobrenatural de Deus. Amém?
Pode ficar em pé, por gentileza? Eu quero orar com você. Versículo 12, 1 Coríntios capítulo 14, diz assim: assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurar abundar neles, para a edificação da igreja. Eu quero orar com você essa noite, mas mais do que isso, eu quero que você depois se dedique a estudar 1 Coríntios capítulo 12. Se dedique a debruçar em cima da palavra de Deus, para você entender sobre os dons. E eu quero começar orando essa noite aqui por vocês, para essa ativação profética sobre o seu ministério. Deus quer ativar você. Ei, você não veio só para ser cheio, você veio ser cheio para transbordar, amém? Porque se você veio só para ser cheio, você está sendo egoísta. Deus não quer que você seja só cheio. Deus quer que você seja cheio e que você transborde. Aonde você estiver, na faculdade, no seu trabalho, no ônibus, na rua, no colégio, no emprego, no escritório, aonde você estiver, na casa da pessoa que você serve ela, na vida de quem trabalha por você. Ei, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. A obra nessa terra não foi dada aos anjos, foi dada a nós, a mim e a você. E sem o poder do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos conseguir romper. Sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir ganhar essa cidade, ganhar a vizinhança, ganhar o bairro. É através do poder do Espírito Santo. Atos 1 capítulo 8 diz: autoridade e poder virá sobre vocês. Sabe, queridos, é isso que Deus tem para as nossas vidas nesses dias. Tudo que você recebeu desde sexta-feira, está recebendo, não é só para você. Você precisa entender, tem um fim proveitoso. Tem um fim proveitoso. Tem um fim proveitoso. É alcançar alguém, é abençoar alguém, é tocar a vida de alguém. Não se limite mais quando você sentir algo nas suas mãos. E normalmente é isso que acontece comigo. Eu quero orar, inclusive, por isso com vocês aqui. Normalmente acontece isso comigo. Quando eu sinto que Deus quer curar alguém, quando Deus quer fazer algum milagre, eu começo a sentir algo nas minhas mãos. Às vezes elas começam a formigar, às vezes elas começam algo diferente. Eu já sei, eu estou no culto, eu sei. Eu falo, Deus quer fazer milagre na vida de alguém. Deus quer tocar na vida de alguém. Muitas vezes algumas pessoas sentem algo nos olhos ou no seu ventre, né? Logo fala ventre para homem, e ele fala, não tenho ventre, mas é algo no interior. Quando algumas pessoas acabam sentindo isso, é que Deus quer usá-las com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Muitas vezes pessoas sentem algo nas línguas, na própria língua, é porque Deus quer usar você com profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Eu quero orar para que esses dons do Espírito Santo possam ser ativados na sua vida essa noite. Aliás, já comece a orar e falar, Espírito Santo de Deus, conforme lhe apraz, concede sobre a minha vida os dons de poder, concede sobre a minha vida os dons. Espírito Santo, eu quero ser cheio, mas eu quero transbordar também. Eu quero transbordar. Os dons de poder. Talvez você vai sentir isso nas suas mãos essa noite. Talvez elas vão começar a formigar. Talvez vai parecer que a sua mão vai inchar. Talvez ela vai pegar fogo, ou ela possa gelar, ela ficar fria. Os dons de poder sobre você. Operação de milagres, dons de curar vindo sobre você. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, conforme lhe apraz, conforme o Senhor quer, concede aos teus filhos e filhas os dons do teu Espírito Santo. Concede a eles, concede a elas os dons sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ativa, Senhor, ativa sobre eles, 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 sobre eles, sobre eles, sobre eles.